Capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, e os levou a sós a um monte alto. Então transfigurou-se diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é para nós estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, eis que uma nuvem brilhante os cobriu. E eis que uma voz da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Quando os discípulos ouviram, caíram sobre os seus rostos e tiveram muito medo. Jesus se aproximou deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E quando eles levantaram seus olhos, não viram a ninguém, a não ser a Jesus somente. E enquanto desciam do monte, Jesus lhes disse a seguinte ordem: Não conteis a visão a ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos lhe perguntaram: Por que então os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro? Jesus lhes respondeu: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Em vez disso, fizeram dele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá por meio deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram à multidão, veio a ele um homem que se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito mal, porque cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não o puderam curar. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim aqui. E Jesus o repreendeu. Então o demônio saiu dele e o menino sarou desde aquela hora. Mas os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que nós não podemos expulsar? E Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: Passa-te daqui para lá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Mas esse tipo de demônio não sai a não ser por oração e jejum. E enquanto eles estavam na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ele será ressuscitado ao 3º dia. E eles se entristeceram muito. E quando entraram em Cafarnaum, os cobradores da taxa de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: Vosso mestre não paga as 2 dracmas? Ele respondeu: Sim. Quando ele entrou em casa, Jesus o antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos ou taxas? Dos seus filhos ou dos outros? Pedro lhe respondeu: Dos outros. Jesus lhe disse: Logo, os filhos são livres de pagar. Mas para não os ofendermos, vai ao mar e lança o anzol. Toma o primeiro peixe que subir, e quando lhe abrir a boca, acharás uma moeda de 4 dracmas. Toma e dá a eles, por mim e por ti. Capítulo 18. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Ora, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou a si uma criança e a pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, que se vós não converterdes e fordes como crianças, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Assim, qualquer um que for humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer um que receberá uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim.
Mas qualquer um que conduzir ao escândalo a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que uma grande pedra de moinho lhe fosse pendurada ao pescoço e se afundasse no mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que os escândalos venham, mas ai daquela pessoa por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te conduz ao escândalo, corta-os e lança-os de ti. Melhor te é entrares manco ou aleijado na vida, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te conduz ao escândalo, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar com um olho na vida, do que tendo 2 olhos ser lançado no inferno de fogo. Olhai para que não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Pois o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. Que vos parece? Se alguém tivesse 100 ovelhas e uma delas se desviasse, por acaso não iria ele pelos montes, deixando as 99 em busca da desviada? E se acontecesse de achá-la, em verdade vos digo que ele se alegra mais daquela do que das 99 que não se desviaram. Da mesma maneira, não é da vontade do vosso Pai que está nos céus que um sequer desses pequeninos se perca. Porém, se teu irmão pecar contra ti, vai repreendê-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2, para que toda a palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. E se não lhes der ouvidos, comunica à igreja. E se também não der ouvidos à igreja, considera-o como gentil e cobrador de impostos. Em verdade vos digo que tudo o que vós ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. E digo-vos também que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Eu não te digo até 7, mas sim até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparável a um certo rei que quis fazer acerto de contas com seus servos. E começando a fazer acerto de contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, filhos e tudo quanto tinha fossem vendidos para se fazer o pagamento. Então aquele servo caiu e ficou prostrado diante dele, dizendo: Senhor, tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo compadeceu-se dele, então soltou-o e lhe perdoou a dívida. Todavia, depois daquele servo sair, achou um servo colega seu que lhe devia 100 denários. Então agarrou e o sufocou, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu colega se prostrou diante dos seus pés, lhe suplicou, dizendo: Tem paciência comigo e tudo te pagarei. Mas ele não quis. Em vez disso, foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos, colegas dele, viram o que se passava, entristeceram-se muito. Então vieram denunciar ao seu senhor tudo o que havia se passado. Assim o seu senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, toda aquela dívida te perdoei porque me suplicaste. Não tinhas tu a obrigação de ter tido misericórdia do servo colega teu, assim como eu tive misericórdia de ti? E enfurecido, o seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que lhe devia.
assim também meu Pai Celestial vos fará, se não perdoardes de coração, cada um ao seu irmão, suas ofensas. Capítulo 19. E aconteceu que, quando Jesus acabou estas palavras, partiu da Galileia e veio para a região da Judeia, além do Jordão. E muitas multidões o seguiram, e ele os curou ali. Então os fariseus aproximaram-se dele e, provando-o, perguntaram-lhe: é lícito ao homem se divorciar da sua mulher por qualquer causa? Porém, ele lhes respondeu: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma única carne? Assim, eles já não são mais dois, mas sim uma única carne. Portanto, o que Deus juntou, o ser humano não separe. Eles lhe disseram: por que, pois, Moisés mandou lhes dar carta de separação e divorciar-se dela? Jesus lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu divorciardes de vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Porém, eu vos digo que qualquer um que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de pecado sexual, e se casar com outra, adultera, e o que se casar com a divorciada, também adultera. Os seus discípulos lhe disseram: se assim é a condição do homem com a mulher, não convém se casar. Porém, ele lhes disse: nem todos recebem esta palavra, a não ser aqueles a quem é dado. Pois há castrados que nasceram assim do ventre da mãe, e há castrados que foram castrados pelos homens, e há castrados que castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber, isto receba. Então lhe trouxeram crianças para que pusesse as mãos sobre elas e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Mas Jesus disse: deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Ele pôs as mãos sobre elas e depois partiu-se dali. E eis que alguém se aproximou e perguntou-lhe: bom mestre, que bem farei para eu ter a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamais bom? Ninguém há bom a não ser um, Deus. Porém, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: não cometerás homicídio, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O rapaz lhe disse: tenho guardado tudo isso desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, assim terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas quando o rapaz ouviu esta palavra, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Aliás, eu vos digo que é mais fácil um camelo passar pela abertura de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Quando seus discípulos ouviram isto, espantaram-se muito e disseram: quem, pois, pode se salvar? Jesus olhou para eles e lhes respondeu: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro se pôs a falar e lhe perguntou: eis que deixamos tudo e te seguimos. O que, pois, conseguiremos ter? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes na regeneração, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, vós também vos sentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E qualquer um que houver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos primeiros. Capítulo 20. Pois o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de propriedade,
que saiu de madrugada para empregar trabalhadores para a sua vinha. Ele entrou em acordo com os trabalhadores por 1 denário ao dia e os mandou à sua vinha. E quando saiu perto da hora terceira, viu outros que estavam desocupados na praça. Então disse-lhes: Ide vós também à vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo novamente perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E quando saiu perto da 11ª hora, achou outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: Por que estáis aqui o dia todo desocupados? Eles lhe disseram: Porque ninguém nos empregou. Ele lhes respondeu: Ide vós também à vinha, e recebereis o que for justo. E chegando a anoitecer, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama aos trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Então vieram os de cerca da hora 11ª e receberam 1 denário cada um. Quando os primeiros vieram, pensavam que receberiam mais, porém eles também receberam 1 denário cada um. Assim, ao receberem, murmuraram contra o chefe de casa, dizendo: Esses últimos trabalharam uma única hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a carga e o calor do dia? Ele, porém, respondeu a um deles: Amigo, nada de errado estou fazendo contigo. Não concordaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e vá embora, e quero dar a este último tanto quanto a ti. Acaso não me é lícito fazer do que é meu o que eu quiser? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E enquanto Jesus subia a Jerusalém, tomou consigo os 12 discípulos à parte no caminho e lhes disse: Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. Ela o adorou para lhe pedir algo e lhe perguntou: O que queres? Ela lhe disse: Dá ordem para que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Porém Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu beberei e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E ele lhes disse: De fato meu cálice bebereis, e com o batismo com que eu sou batizado sereis batizados, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me cabe concedê-lo, mas sim para os que por meu Pai está preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus os chamou a si e disse: Vós bem sabeis que os chefes dos gentios os dominam, e os grandes usam de autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Ao contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, seja o vosso assistente. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando eles saíram de Jericó, uma grande multidão os seguiu. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ao ouvirem que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calasse, mas eles clamavam ainda mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então Jesus parou, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles lhe responderam: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. E Jesus, compadecido deles, tocou-lhes os olhos, e logo os olhos deles enxergavam e o seguiram.